Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da Unila que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com meus amigos Roberta e Luiz para conversar sobre a bateria e sua presença na música erudita. No programa de hoje temos como convidado o professor Lucas Batista Casácio. Professor, muito obrigado por comparecer aqui com a gente hoje, nesse bate-papo. Se apresenta para a gente, por favor. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei exatamente que horário que a gente vai aparecer, né? Bom, então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lucas Casácio, eu sou professor de percussão do curso de música aqui da Unila e dou aula de, enfim, além de percussão, uma série de outras disciplinas. A gente vem fazendo pesquisa, extensão e tudo mais, e é um prazer aqui receber o convite da SECOM, Secretaria de Comunicações da Unila, para falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto muito, né, que é música, bateria, enfim. Pequena viagem, né, sobre a história da bateria, a presença dela em campos da música, que não é só a música pop e rock, né, que é mais comum de vermos. Você vai conversar com a gente hoje sobre a sua pesquisa de doutorado. Né? Você estudou a obra Concerto Carioca número 2, de Radamés Inátali. Né? O que te chamou a atenção nessa obra para você fazer esse estudo de doutorado? Né? Se você puder contar um pouquinho mais sobre esse músico para a gente. Bom, o Concerto Carioca número 2, como você bem colocou, foi composto pelo Radamés Inátali. E o Radamés Inátali é uma figura importante assim, na história da música do Brasil e da América Latina, de certa maneira. O interesse pela obra do Radamés Inátali partiu, né, do contato do grupo. Eu faço parte de um grupo musical, um quarteto chamado 4-0. E o 4-0 surgiu com uma proposta de tocar choro, que é um gênero musical brasileiro, a partir de uma instrumentação diferente. Então o 4-0 é um grupo formado por guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, bateria e piano. Então que é uma instrumentação um pouco comum, né, para o choro. E quando o 4-0 surgiu, a ideia era então, tocar repertório de choro com esses instrumentos, e a gente foi buscar referências, né, de como poderia e quem foram os músicos, se existiu algum grupo que conseguiu tocar choro com esses instrumentos. Então, uma das figuras que a gente encontrou, tocando repertório de choro com instrumentação parecida, foi o Radamés Inátali, que é como eu falei, o Radamés nasceu em 1906 em Porto Alegre e fez carreira no Rio de Janeiro, tocando música popular urbana carioca, né? Então tocou muita coisa de samba, choro, gravou muita coisa, arranjou muitas composições importantes. Então só para a gente entender quem foi o Radamés, ele é o maestro, né? O arranjador de Aquarela do Brasil, que tem aquele tema famoso, pam 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 param pam pam pim cantam tam parará. Então esse arranjo de Aquarela que a gente cantarola por aí é da década de 1920, né, 1929, se eu não me engano, composição do Ari Barroso, e o arranjador, quem formatou essa estrutura de arranjo foi o Radamés Inátali. Então ele de certa maneira ajudou a formatar o que a gente conhece de música popular brasileira, além de compor repertório de concerto. Então ele estudou piano erudito, né, o que a gente chama de piano erudito, foi concertista, então ele teve uma carreira bastante interessante. E ele tinha um quarteto muito parecido com o 4-0, que era um quarteto de guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Além disso, na década de 30, ele teve um trio que tocava choro também, o trio Carioca, que era formado um trio de piano, ele tocava piano, bateria e clarinete, tocando também repertório de música popular. Mais tarde ele fez um sexteto, o sexteto dele que era formado por 2 pianos, acordeon, uma sanfona, guitarra elétrica, contrabaixo e bateria. E esse sexteto foi um grande modelo assim, de como tocar choro e esse repertório com esses instrumentos que não fazem parte do gênero tradicional do choro, né? Choro a gente costuma ver um grupo tradicional de choro, a gente encontra cavaquinho, pandeiro, violão, bandolim, flauta.
não é tão comum instrumentos ligados a uma estética talvez mais de música pop, né? O rock, guitarra elétrica, enfim. Então, a gente estava buscando referência. E nessas buscas, o pessoal do 4-0 descobriu um concerto que o Radamés Inhatali tinha composto para esse sexteto dele, e esse concerto estava até então inédito, ou seja, nunca tinha sido tocado. Ele compôs, fez a peça no papel, e ninguém tinha tocado aquilo, né? E a gente descobriu esse concerto por intermédio do sobrinho do Radamés Inhatali, que é o Roberto Inhatali, também músico. E ele contou pra gente que tinha um concerto, né, inédito, para uma formação bastante parecida com o 4-0, que não tinha sido tocado. E ali talvez tivesse um material interessante. Então esse concerto é um concerto para o sexteto, esse grupo do Radamés, mais uma orquestra sinfônica. Então é uma composição em que o sexteto é um solista frente a uma orquestra sinfônica. Isso até então não é tão comum, né? Encontrar um grupo grande de música popular como solista de uma orquestra sinfônica. Então a gente achou esse material bastante interessante e o 4-0 vem tentando tocar isso há muitos anos. E um dos integrantes do 4-0, o Eduardo Lobo, ele fez o trabalho de mestrado dele sobre esse concerto. Ele fez a análise desse concerto carioca número 3. Então, o Ramon falou que eu estudei o número 2, ele está certo, e eu estou falando aqui sobre o número 3, que através desse concerto carioca número 3, foi que nós descobrimos os outros concertos cariocas, né? Então, o Eduardo estudou esse concerto e através do trabalho do Eduardo foi possível a gente conseguir apresentar esse concerto pela primeira vez com a Orquestra Sinfônica de Campinas, por intermédio do professor dele, o orientador Rafael dos Santos, que apresentou esse concerto para o maestro da orquestra, o maestro chileno Vitor Hugo Toro, e ele viu aquilo e achou muito interessante aquele concerto, que é um concerto sinfônico, uma peça ligada à tradição de música erudita, mas com instrumentos solistas vindos da música popular, né? E os movimentos do concerto, né, as peças que integram esse concerto, são baseados em gêneros de música popular também. Então o concerto começa com uma marcha, muito parecido com uma marcha de carnaval, depois tem um samba-canção, uma batucada e um intermezzo também, que é uma batucada. Então são gêneros de música popular inseridos nesse universo de concerto. E através dessa estreia, o maestro chileno se interessou pela obra do Radamés, e então a gente contou para ele que tinham mais 2 concertos. O concerto carioca número 1, que o Radamés Inhatali escreveu para guitarra elétrica e piano, e tem um grupo de samba de 11 percussionistas de samba, uma batucada de escola de samba ali junto, e o concerto número 2, que foi o que eu estudei. E ele escreveu esse concerto dedicado ao baterista do Tamba Trio, a pedido do baterista do Tamba Trio, o Elcio Milito. Então o maestro viu esse repertório e ele resolveu que ele queria gravar com a Orquestra Sinfônica esses 3 concertos. Então, para ser possível a gravação desse repertório, que até então só o primeiro concerto tinha sido gravado e tocado, né, registrado com a devida qualidade, nós tivemos que fazer um trabalho musicológico, né, de preparar as partituras desse material, estudar, revisar, entender, contextualizar, enfim, todo o trabalho que é feito para entender aquela música. Então eu foquei o meu doutorado, naquele momento, eu tinha entrado no doutorado para pesquisar repertório relacionado à bateria, composições que pessoas tivessem escrito para bateria, dedicado à bateria. E quando apareceu esse concerto, foi um achado, assim, que veio de encontro com a minha pesquisa. Que esse concerto carioca, agora eu estou falando do número 2, então são 3, né? Eu comecei a falar do 3 e agora eu estou falando do número 2. Então, esse número 2, até onde eu pude investigar aqui, conseguir informações, ele é talvez o primeiro concerto escrito e dedicado a um baterista nesse universo de música sinfônica, né? E apresentar a bateria dentro de um contexto solista dentro de uma orquestra sinfônica. Então, se a gente assistir a concertos tradicionais, né, relacionados a essa música
de concerto erudita, né, que é o termo corrente, a gente encontra solistas de violino, pianistas, cantores, cellos, contrabaixos, instrumentos que têm uma tradição dentro dessa música orquestral. Então o Radamés ele coloca dentro dessa música instrumentos que são de outras tradições, né? Então ele já escreveu concerto para acordeon, para bandolim e orquestra. Esse do Concerto Carioca, que é um trio, né? Um trio de contrabaixo, bateria e piano, que ele escreveu, dedicou ao Tamba Trio. Então, esse concerto número 2 é um primeiro momento ali na história da música, onde aparece a bateria nesse contexto de solista de orquestra sinfônica. Isso me chamou a atenção. Então, eu foquei o meu doutorado para pesquisar esse concerto e propor uma interpretação daquilo, né? Porque está lidando com material de música escrita, ao mesmo tempo que tem instrumentos que não são tradicionais dentro dessa música escrita, né? Então, quando a gente vê um baterista tocar em shows populares, assim, eles não estão lidando com esses elementos de notação, enfim. E ali o Radamés coloca isso em questão, né? Como é que o baterista lida com o repertório escrito, como é que a orquestra lida com o timbre diferente desses instrumentos. Então, tem uma série de questões ali. Então, isso só para ilustrar um pouquinho o que foi esse doutorado que eu fiz e o caminho, né? Não foi um tema que eu já vim, já sabia o que ia acontecer. Ele apareceu no meio das pesquisas, né? Eu entrei a partir de uma pesquisa ampla, assim, tentando entender um repertório grande, e daquele repertório surgiu esse conceito, assim, e aí eu direcionei para ele. E foi muito interessante que a partir desses estudos, então a partir mesmo do mestrado do Eduardo, que estudou o concerto 3, depois o meu, que estudou o 2, a gente pôde tocar outras vezes esse repertório. Eu me apresentei esse concerto número 2, a gente pôde tocar no Uruguai, com a Filarmônica de Montevidéu, eu toquei com a Orquestra Sinfônica de Jerusalém, toquei com a Orquestra da USP, na Sala São Paulo, então todo esse conjunto de lugares, né, a partir desse estudo, de trazer a música, tirar a música do papel, né, analisar e produzir um resultado artístico daquilo, né. Então, o meu doutorado, ele, de certa maneira, ele está ligado com isso, né. Não sei se eu consegui explicar, que é um processo longo, assim, às vezes eu tento sintetizar, mas pode ser que algumas informações tenham ficado nubladas. Professor, considerando as peculiaridades da composição, conforme o senhor falou, como que foi o processo de busca por parcerias para a gravação do Concerto Carioca número 2? Então, a gravação desse concerto ocorreu a partir dessa estreia que eu contei, que a gente estreou o Concerto Carioca número 3, né? E a partir dessa estreia, a gente apresentou para o maestro Vitor, a gente disse para ele que tinha mais os 2 concertos. E, até então, só o primeiro tinha sido gravado. E aí ele propôs da gente gravar a série toda e perguntou se a gente já tinha esse material todo produzido, né, as partituras editadas e formatadas. Então a gente passou 6 meses, um conjunto de músicos, digitalizando partitura, tirando do manuscrito. Eu não sei se todo mundo já viu uma partitura manuscrita do século passado, né? Então é um papel de música escrito à mão, assim. E ali na grade estão todos os instrumentos. Então, com aquela partitura, essa grade, né, que estão todos os instrumentos, não dá para a gente tocar esse concerto, porque a gente precisa das partes separadas e revisadas. Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho, e isso foi tudo dentro da pesquisa de doutorado, junto com o levantamento histórico, enfim. Então, veio o convite de gravar esse repertório a partir da estreia do Concerto Carioca número 3. E com o apoio desse trabalho de pesquisa feito dentro da universidade, né, que possibilitou o nosso trabalho ali, dedicação para aquilo, né. Foi muito tempo de envolvido com aquilo. Então, se não tivesse esse apoio,
acadêmico, talvez não aconteceria. Lucas, aproveitando, né, esse destaque que o Radamés deu para a bateria, né, num concerto, que é uma coisa pouco usual, porque conta para a gente um pouco da história da bateria, por que ela não está normalmente nesse tipo de apresentação de música clássica, por favor. Então a bateria, ela aparece enquanto um instrumento consolidado a partir ali perto do início do século XX, do final do século XIX para o século XX, né? Então ela surge como um conjunto de instrumentos, né? Então um dos primeiros nomes para a bateria que deram foi trap set, que é se a gente traduzir, uma geringonça, uma engenhoca, ou seja, é um conjunto de instrumentos tocados por uma pessoa só. Então ela surge nesse contexto, né? Antes de existir a bateria, se a gente olhar uma banda marcial desfilando na rua, ou uma escola de samba, ou grupos de percussão, a gente vê cada músico tocando um instrumento de percussão. Dificilmente tem tocando um ou dois. Tem algumas bandas que tem prato e bumbo, enfim. Mas, em geral, as músicas eram tocadas, cada músico tocando um instrumento. E aí surge, talvez também, e é uma coisa que alguns autores falam, por questões econômicas, a necessidade de reduzir o número de pessoas, né? Então, ao invés o dono da banda pagar 3 cachês, a partir do momento que ele viu que um músico consegue tocar 2, tem uma economia ali, né, envolvida. Então tem esse contexto. E ela surge no contexto da música norte-americana, das bandas de jazz, né, tocando jazz. E quando ela sai dos Estados Unidos e chega no Brasil, por exemplo, ela chega com um nome interessante. Ela vem como bateria americana, ou bateria de jazz. Então ela vem com nome e sobrenome já, né? Ela vem desse universo ligado a esse tipo de música, né? O jazz. E ela passa a ser tocada em outros gêneros, né? A gente vai para a Inglaterra, por exemplo, tem muitas baterias tocando rock and roll, enfim. E ela chega aqui nesse ambiente. Mesmo para elas, a inserção da bateria na música popular vigente naquela época, teve algum atrito já, né? Porque ela chega com essa herança do jazz, então tem sempre um atrito da tradição com o que é inovação. Então ela vem com uma carga de modernidade para aquela música mais tradicional, né? O samba urbano que está começando a ser consolidado, chega junto com a indústria fonográfica também. Isso é uma coisa interessante. Que pra gente é muito comum ouvir música gravada, né? Porque a gente nasceu imerso nisso. A gente já, né? Eu nasci e já tinha aparelho de som. A gente tem essa memória auditiva a partir de gravações, né? Mas não era assim, né? Então, até nesses primórdios da música urbana, então a gravação chega junto. Então tem alguns atritos também de a bateria faz parte dos gêneros tradicionais urbanos, né? O samba estava consolidando, começando a gravação dessas coisas. Então tem um certo embate simbólico ali, né? Então ela está nesse lugar. Isso dentro do que a gente chama de música popular. O meu estudo está em outra esfera ainda, que está no repertório, também envolve uma tradição, e muito maior, talvez, que essa da música popular urbana, que está, de certa maneira, ligada à indústria fonográfica, né? Que a gente consegue olhar para essa música popular urbana, a cronologia é muito próxima com a indústria fonográfica. Quando a gente pensa no repertório de concerto, tem muitos séculos, né, de tradição de concerto, e já tem um modo de operação ali já bastante consolidado. Então, o Radamés, na década de 60, ele colocou a bateria dentro desse universo, né? Então, já tinha atenção no campo simbólico da música popular ali, da música de massa, da indústria fonográfica, já tinha algum embate, né, com relação ao que é estrangeiro, ao que é o moderno, ao que é o tradicional. E isso é sobreposto ainda na obra dele
com outra tradição que é da música de concerto, que está lidando com outros parâmetros, né? Então, esse concerto Carioca número 2, por exemplo, tem um episódio que ele foi tocado no Festival de Música da Guanabara, uma das poucas vezes que ele foi tocado, em 1969, e ele foi vaiado naquela apresentação, porque era um festival de música contemporânea, enfim, e os compositores e a plateia tinham esperavam ouvir determinados parâmetros musicais relacionados à música contemporânea vigente naquele ambiente de música de concerto. E quando o Radamés propõe esse repertório, esse concerto com bateria, contrabaixo e piano, num festival de música contemporânea, a gente olhando de longe hoje, pelo menos eu vejo como uma atitude muito contemporânea, porque o que estava na moda na música urbana, naquela época, na música instrumental do Brasil, eram os trios, que eram chamados trios de samba jazz, que eram trios de piano, bateria e contrabaixo, que foi para quem o Radamés dedicou esse concerto Carioca número 2. Ele dedicou ao Tamba Trio, que é um dos precursores dessa moda dos trios da década de 60. Então ele está lidando com um material super contemporâneo ali, né? Tá lidando com isso, dentro de um ambiente que espera outra coisa, né? Então tem sempre esses embates. Então, não só a bateria, muitos instrumentos têm esse... Os instrumentos de percussão demoraram muito tempo para ser gravados em discos. Tem uma questão, tem duas possibilidades que envolvem o demoro, né? A não inserção desses instrumentos na gravação. Uma é uma questão técnica, que diziam que se você tocasse um instrumento de percussão, ele fazia muita pressão sonora e o sistema era mecânico, podia riscar a agulha lá e estragar a cera do disco que estava sendo gravado. Eu não sei se já viram uma foto de uma gravação de 1920, por aí. Era uma sala gigante e um aparelho lá na frente, parecido com aqueles cones de gramofone que estava captando. Então, se mandasse muito som ali, podia, né, riscar a cera, enfim. Então, diziam que não gravavam os instrumentos de percussão porque podia danificar a gravação. No entanto, a questão física, eu não sei se procede, porque eles gravavam bandas de música com muitos instrumentos de sopro, com muito som. E uma outra vertente pensa que os instrumentos de percussão estão ligados à tradição de pessoas de outras classes sociais, né, de outra esfera cultural. E você colocar esses instrumentos ali na indústria fonográfica no momento daquele surgimento tinha um preconceito, né, e uma resistência, né, para a inserção desses instrumentos. Então, com o processo histórico, todo isso vai diminuindo, mas sempre a gente encontra uma relação de tensão, né? E tensão no campo simbólico, no campo social, cultural. E acho que é interessante a gente prestar atenção nisso e que a gente consegue ouvir músicas com outros olhos, né? Quando a gente entende isso, fala, olha, por que esse grupo tem esse som, né? E quando a gente entende o contexto social daquilo, faz um pouco mais de sentido, né? Então, eu não sei se eu cheguei ou eu passei da resposta sobre a bateria. A obra de Radamés, ela é permeada por elementos vindos das chamadas músicas erudita e popular. Como que é vista essa obra que mistura os elementos destes dois mundos? O Radamés, ele é reconhecido como músico erudita ou popular? Essa é uma questão interessante que envolve a obra do Radamés e envolve, de certa maneira, a formação dele enquanto músico. Então, o Radamés estudou no conservatório tradicional de música para se formar enquanto pianista de concerto, né? Tocar o repertório chamado erudito, né? O repertório de concerto erudito. E ele também tocava em festa de carnaval, tocava cavaquinho, tocava violão, então conhecia a música da rua, né, de fora do conservatório. E na década de 30, ele passa a viver no Rio de Janeiro,
E ali no Rio de Janeiro ele começa a trabalhar nas rádios, nas gravadoras, que o ambiente onde estava fomentando essas músicas populares, né? Música popular urbana carioca. E a partir desse conhecimento dele, né, de conhecimento profundo, de lidar com questões musicais que estão presentes na música erudita e também na música popular, ele pôde trabalhar nesse ambiente de rádio e gravadora. Então, fez muito arranjo, compôs, criou os grupos dele e tudo mais. E sempre foi a minha percepção ao ler sobre a vida dele, né, a obra dele, sempre foi uma relação de atrito, assim, porque os compositores mais ligados às tradições eruditas viam o Radamés Inátali como muito popular, porque ele estava compondo o arranjo de Aquarela do Brasil, as músicas que tocavam no rádio, né? Música popular de fato, tocava no rádio. Você ouviu o Radamés Inátali, tinha os programas 1 milhão de melodias na Rádio Nacional, que era super famoso. As pessoas ligavam o rádio em casa no horário nobre e estava a orquestra do Radamés Inátali tocando repertório de música popular. E, ao mesmo tempo, alguns músicos ligados à música popular viam o Radamés como muito erudito, porque ele tinha conhecimento de música erudita. Então, eu falava, ele toca samba, assim, mas não é, né? Não é um sambista. E, ao mesmo tempo que o outro lado, né, ligado à tradição de música erudita, eu via para ele e falava, sim, mas ele não é um músico erudito, porque ele está trabalhando na rádio. E tem um fato bastante curioso, e não só o Radamés, esse fato curioso, muitos desses músicos com pretensões de atuar no meio da música tradicional, chamada erudita, quando eles iam trabalhar em rádio, nas gravadoras, eles usavam pseudônimos para não ligar o nome dele enquanto concertista com o nome da pessoa que estava fazendo aquela música popular. Então, o Guerra Peixe fez isso, que foi um maestro brasileiro que trabalhou muito tempo na rádio em Recife, e o Radamés também fez. E o Radamés tem algumas composições que a gente encontra que o compositor, ou o compositor da música, não está, no nome ali não está Radamés Inátali, e sim está Vero. Então, a esposa dele chamava-se Vera, e ele assinava as músicas como Vero, para não ligar o nome Radamés Inátali com produção de música popular. Mas isso passou logo, assim, logo na década de 30 ele começou a usar isso, e depois você já encontra ele assinando Radamés Inátali. Acho que ele percebeu que ele estava atuando naquilo ali e não tinha problema, mas era comum dos compositores guardarem o seu nome, né, o seu potencial artístico, né, porque talvez você trabalhar na rádio ou numa gravadora fosse um demérito. Então a obra dele está nesse lugar, né, de atrito, que eu vejo como um lugar bastante interessante, porque está dialogando com essas questões mesmo, né? Coloca em dúvida muitas ideias canonizadas, né? Isso é isso, isso é aquilo, e aí você percebe que tem alguém que chega no meio e fala, olha só, tá, tem esse lugar aqui, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, na obra do Radamés. Lucas, aproveitando que você falou, né, desse embate entre o popular e o clássico, e essa, vamos chamar de dúvida que o Radamés teve no começo, né, cara? Eu queria entender por que há uma resistência em inserir-se instrumentos mais populares em obras de música clássica. Por que há essa resistência em se adaptar ao novo? Eu não tenho uma resposta, eu tenho alguns palpites que primeiro envolve essa tradição secular, né? Você vai estudar instrumentos tradicionais como o piano e o violino, então você tem séculos ali de repertório que você vai passando, enfim, e está ligado a essa tradição. E os compositores estão dialogando com essa tradição desses instrumentos, né? Então, acho que parte disso também, além dessa tradição, passa pelo desconhecimento de outras músicas e desconhecimento em vários níveis, de às vezes não querer saber mesmo. Eu tenho, mas eu não quero saber.
Tem muitos compositores que têm essa postura. Ah, mas você viu determinado instrumento disso e daquilo? Não tem interesse e desconhece, então não sabe como lidar com aquilo. Então eu não tenho muito claro qual é a resposta, mas eu tenho claro que tem essas tradições, né, de estéticas também, estéticas e musicais, e tradições de estudo, quando você vai estudar composição, vai estudar regência, vai estudar instrumento, dependendo de onde a gente vai estudar, né, você entra nessa tradição e não tem muita reflexão sobre aquilo, você vai fazendo aquilo, que é um processo já consolidado. Isso não é só na música erudita de concerto. Se a gente, isso acontece também na música popular. Eu conheço pessoas que estão ligadas à tradição do choro, por exemplo, que não querem saber que existe outra música. É uma tradição bem fechada, né? Então não é uma particularidade de uma ou determinada estética. Está presente, mesmo no jazz. Tem gente tocando, nós estamos em 2021, e eu conheço pessoas, e tem artistas se remetendo ainda ao jazz da década de 1940, fazendo aquilo com propriedade e tudo mais, mas reproduzindo modelos. Então, e o rock and roll também acontece isso, né? A gente vê bandas de rock agora, a estética que eu tenho percebido é a dos anos 80, né? Então tem os momentos. Eu tenho ouvido muita banda nova que fala, nossa, parece música da década de 80. Teve um momento que parecia música da década de 70. Então, são questões ligadas a algumas tradições que eu já tive umas também. Eu achava que rock and roll bom era de 1970. E aí não queria ouvir as outras. E aí você começa a falar, mas por quê? Se antes tinha música e depois tem. Então é uma relação de reflexão mesmo, né? De entender os processos e tomar cuidado, né? Para você não cair nessas armadilhas. E a gente está falando de música, mas eu acho que isso em várias áreas acontece isso, né? Isso, não sei, imagino que em outras também, né? Então acho que passa um pouco por isso. Não tem uma questão muito técnica específica, não. Acho que são questões culturais mesmo. Lucas, você falou aí de um ponto interessante para a gente propor uma reflexão aí sobre nossa América Latina, né, as tradições. Na música isso é muito visível, né? As tradições, principalmente se a gente olhar para a música clássica, né? Que ela é muito eurocêntrica. O que você consegue nos passar, Lucas, na música clássica também, vinda aqui do nosso continente, né, da América Latina, e de outros continentes que não são tão visibilizados, né, como a África, a Ásia, o que a gente pode destacar aí também dessas produções fora do eixo da Europa? Tem muita gente compondo música, de músicas, né, diferentes, e tem muita gente na América Latina compondo segundo esses critérios, né, cristalizados, né, pela tradição da música europeia. Então e tiveram movimentos, pensando no nacionalismo musical lá em de 1920 para 1930, com o Mário de Andrade, né, o movimento nacionalista, enfim. A ideia desses movimentos era de usar uma estrutura consolidada, né, que está ligada a essa tradição erudita, e a partir dessa estrutura criar uma música nacional com elementos nacionais. Então, a partir desse momento, o próprio Radamés em Atali surge, né? Está lidando com estrutura de música de concerto, mas está tocando samba, está tocando marcha. Isso aconteceu em outros lugares, né? O Barrios, no Paraguai. Mesmo depois, um pouco mais para frente, o Piazzolla, na Argentina, fez coisas muito interessantes, dialogando com isso, né? Com as estruturas. Tem um compositor cubano, o Amadeu Roldán também, violonista, compondo muita coisa para violão, olhando para a música cubana, né, as tradições cubanas. Então, tem muita produção
que envolve isso, e tem olhares diferentes, né? Então tem essa relação com a música de concerto erudita, ela é constante, porque a produção é muito bem sistematizada, né? Eu ia dizer não, costumam-se dizer que a música lá é mais velha do que a música em outros lugares, mas é difícil a gente conseguir medir idade de uma coisa, né? Como música. Então, a gente consegue, na verdade, entender o que as pessoas que fazem essas afirmações consideram como música. E aí envolvem critérios de sistematização, de registro. Então, notação musical foi desenvolvida na Europa. Então, a partir disso, é possível você ter música registrada. E tem uma biblioteca de partituras, né? De tratados sobre música. Diferente de outras culturas, onde a música é feita enquanto música. Não há uma preocupação de registro material daquilo, né? É um registro, é uma memória, né? Mais do que um registro físico que você consegue guardar. Então, quando tem algumas vezes vem essas afirmações, porque a música de não sei aonde é muito mais antiga. Na verdade, o registro, o processo, a sistematização que envolve tudo isso é mais antigo e tem processos diferentes de outros lugares que não se considera esses processos, né? Então, se a gente vai numa comunidade X por aí, em qualquer lugar, tem alguma pessoa que tem memória dos antepassados e essa cultura é passada de memória, né? De geração a geração. Então, tem a cultura seguindo ali, né? Não começou com a indústria fonográfica, a música, que no Brasil não começou com a vinda desse ou daquele povo, né? E isso em todos os lugares, imagino. Então, quando a gente faz essa analogia com a música de concerto, a gente está lidando com esse material sistematizado, organizado, a história que é escrita sobre isso, né? E envolve poder econômico de conseguir produzir isso e traduzir para quantas línguas forem necessárias. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está lidando com esses parâmetros, né, de sistematização, enfim. Professor, da mesma forma que a bateria foi uma inovação ao assumir o lugar de solista na obra do Radamés Niátali, você identifica outros instrumentos latino-americanos ganhando esse mesmo destaque em outras obras? Tem bastante repertório para instrumentos não tradicionais, né, desse universo mais tradicional. E que depois a tradição ela vai se reinventando, né? Depois de tanto fazer aquela coisa que é estranha, ela acaba sendo tradicional também. Né? Um exemplo disso é a marimba, que é um instrumento de percussão que não é oriundo desse universo de concerto, né? Instrumento que tem origem africana, é encontrado bastante na Guatemala, tem muita prática de marimba lá na Guatemala, e com o desenvolver técnico do instrumento mesmo, enquanto instrumento, né, a construção do instrumento e o preparo dos músicos tocando marimba, ela hoje faz parte desse repertório de música de concerto. É um instrumento que entrou para isso. E, inclusive, o concerto mais tocado de marimba, para marimba e orquestra no mundo, é o concerto de um compositor brasileiro, o compositor Ney Rosauro, que é um compositor vivo, super atuante, professor de muita gente, e é um concerto que é muito tocado. Então, passou a ser tradicional. Conseguiu ganhar um posto ali de instrumento tradicional. Outro instrumento, que a gente às vezes quase não percebe, é o violão, né? O violão é um instrumento muito comum, qualquer festa tem alguém tocando violão, um instrumento que circula em todos os ambientes. Né? E também era um instrumento que não está ligado a esse universo da música de concerto. E a partir de compositores como o próprio o Barrios, o Roldan e outros tantos, Villa-Lobos, começaram a compor e estudar esses instrumentos e propor maneiras diferentes de tocar isso, ele ganha uma tradição ali, tem uma escola de violão erudito, né, de como se toca isso.
O próprio Radamés Inátali, é curioso, você falou disso, ele escreveu uma peça chamada Suíte Retratos, que é uma peça para orquestra de cordas e regional de choro. Então, o regional de choro é um grupo tradicional de choro, feito de cavaco, violão, bandolim, pandeiro, e ele acrescentou um piano para ele tocar junto e uma orquestra de corda. E nessa suíte, ele compôs 4 movimentos para o que ele considera os pilares da música popular urbana do Brasil, que é o Anacleto de Medeiros, a Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré e o Pixinguinha. Então, cada movimento ele dedicou a um compositor. E ele escreveu esse concerto para o Jacó do Bandolim, que é um músico de choro também, não está ligado a esse universo. E esse repertório é muito interessante, porque ele compôs isso e os músicos que estavam tocando aquilo eram músicos jovens, estudantes de música. Então, ele pôde escrever coisas diferentes do que era tocado num grupo tradicional de choro. E quando a gente ouve aquilo, a gente tem uma sensação de que tem uma relação com o choro. Mas quando os músicos de choro vão tocar aquilo, tem uma dificuldade técnica que está em outra esfera ali, não faz parte daquele ambiente. Então, os músicos de choro começaram a frequentar escolas de música, começaram a estudar de maneira sistematizada também, a partir de um repertório, que vem um compositor e propõe, né, uma peça para aquilo. Então, teve uma transformação na maneira de estudar, de pensar a música a partir disso. Então, esses instrumentos que são estrangeiros, né, fora do comum, com a proposição de alguns compositores e a prática corrente, eles podem vir a se tornar tradicionais, né? Como o caso da marimba, por exemplo, o violão, o bandolim, um instrumento que tem bastante também em orquestra. A gente fala sempre de choro, mas tem bandolim na Itália, tem bandolim espalhado por aí. Então são instrumentos que circulam, né? Lucas, e agora a gente pensando, né, fazendo essa amarração com o papo da produção do Inátali, essa reflexão sobre a América Latina, e trazendo aqui para o nosso contexto de UNILA, nosso curso de música. Nosso curso de música tem uma vertente bem diferenciada, né, de outros cursos também. Então, como é que você explica para a gente esse desafio, né, de tratar de composições latino-americanas, ao invés de focar na música produzida na Europa, com o peso gigante que tem essa tradição da música europeia também, né? Como é que faz esse equilíbrio entre essas duas grandes tradições, né, no nosso curso? O curso da UNILA de música aqui, ele tem uma característica muito importante, assim, e que acho que tem bastante valor. Se a gente pensa em cursos mais tradicionais de música, tá ligado justamente a isso, né? Quando se fala em curso superior de música, é uma tradição já que está lidando com esse repertório tradicional de viés erudito, né? Tem essa história toda. Ou então, quando você quer fugir disso, você coloca que é um curso de música popular. Ou, no caso dos Estados Unidos, quando você vai estudar lá, você vai estudar ou um curso de música, que está ligado a essa música de concerto, ou jazz, né? Que aí você foge desse ambiente. E quando você vai para a Europa, isso acontece também. Tem música e tem world music, ou folclore, ou alguma coisa que é música, é um adjetivo da música, né? E a UNILA, o projeto pedagógico da UNILA, a gente chama curso de música. E não é esperado, na verdade, a gente não prepara ninguém para atuar somente nesse repertório tradicional de concerto. Então, eu acho que é uma proposta muito interessante e talvez até inovadora, né, de não colocar qual é a música que a gente está estudando. Então, a gente está estudando, na verdade, todas as músicas. A gente lida com o repertório de música de concerto, está olhando para as nossas próprias músicas. Então, a gente pensa em América Latina, é um universo gigantesco, né? Quando a gente fala de música e de cultura, mesmo
literatura, culinária, é muita coisa, muita coisa. E o fato da gente estar recebendo, de a gente receber alunos, né, e alunas desses lugares todos, enriquece muito, porque é impossível existir uma pessoa formada em música que conheça profundamente a América Latina, porque é muita, muita música, muita cultura e muita coisa. E então, quando a gente está aqui nesse ambiente, as informações estão cruzando de todas as esferas culturais, né? A gente não pretende colocar barreiras e restrições. Então, a gente não propõe um repertório para uma prova. Em geral, é proposto, né? Você vai curso de não sei aonde, você tem que tocar tais e tais peças. Então, você restringe, você direciona o que você espera, né? O nosso curso aqui não tem esse direcionamento, é uma visão mais aberta para a gente justamente conseguir dialogar com essas culturas diferentes. E, pelo menos do meu ponto de vista, esse diálogo visa não negar, né, as outras tradições, né? Então, a gente entende que tem essa tradição ligada à música de concerto europeia, sistematizada há séculos, tem muita coisa importante, muita coisa conceitual de teoria e de análise musical que são ferramentas importantes para a gente fazer música, até para a gente entender as nossas músicas, são ferramentas muito importantes. Então, a gente tenta dialogar com isso e construir um ambiente aqui que a gente possa lidar com todo essa diversidade, né, sem negar nenhuma tradição. Acho que esse é a tentativa. E é um desafio, né, porque não é fácil, é bastante... É muita música, é intenso, e é isso. Lucas, a gente está indo já para a nossa última pergunta, né? Esse papo está legal, queria que rendesse bem mais, mas o tempo é curto. E a minha última pergunta era sobre como trazer o público mais jovem para música clássica, para ouvir concertos e tal. Mas aí eu lembrei que eu trabalhei com você algumas semanas atrás aí num projeto de extensão que visa justamente formar um novo público, né? Essa nova, eu não sei se o termo é educação musical, né? Trazer uma nova geração. Eu queria que você falasse um pouco para a gente de trazer esse público mais jovem para a música clássica e falasse para a gente também um pouco desse projeto de extensão que estava bem bacana. Tá. Bom, a ideia disso, né, de formar plateia, é uma das coisas mais importantes, acho que, da atualidade, né, porque tá todo mundo isolado, né, ao modo de fruir, de ouvir música é muito individualizado, né, todo mundo com um fone de ouvido, no momento que você deseja, você aperta e ouve aquilo. É uma maneira nova, né, relativamente nova de viver, de ter essa experiência com música, né? Então, a coisa de formar plateia envolve educação, eu acho também, que a educação é dar acesso, né? E o acesso não só físico, mas um acesso de reflexão, das pessoas entenderem por que eles estão ouvindo aquela música, por que você gosta tanto de determinada música. Se a gente para analisar, o gosto está muitas vezes relacionado com a repetição excessiva, né? Então, muitas pessoas ligam um determinado aparelho e está tocando uma música. Vai em determinado lugar, essa repetição excessiva de uma mesma música acaba gerando esse sucesso, essa sensação de gosto. Então, quando a gente não é colocado em contato com outras coisas, a gente vai restringindo, né, a nossa percepção do que é o mundo, na verdade. Eu estou falando de música, mas eu imagino que isso é para o mundo, né? Se você pensar no paladar, é muito parecido. Se você só come açúcar, a hora que você for tomar um suco natural e não puser açúcar, você vai achar aquilo estranho, não vai ter prazer naquilo, né? E com música é muito parecido.
se a gente não tem acesso a conteúdos diferentes, acaba restringindo o gosto. E isso envolve políticas, eu acho que políticas públicas, né, de ter música acessível, né, de ter música em praça, de ter mais teatros com apresentações musicais, de levar pessoas novas para um teatro e mostrar o quanto aquilo é importante, é interessante, e um trabalho de educação mesmo, porque muitas vezes tem algumas políticas nesse sentido, falar, então vamos levar todas as crianças para o teatro e assistir o concerto de não sei o quê. Pessoa que nunca ouviu aquilo, talvez tenha alguma relação, mas é muito difícil de criar um vínculo com uma coisa que você nunca ouviu, não tem um preparo prévio, não sabe de onde vem, não sabe por que foi feito daquele jeito, não sabe o nome dos instrumentos, sabe? Você é colocado em contato com uma situação completamente estranha. Então, quando eu digo educação, é de acesso de informações, de conhecimento, de diferentes maneiras de ouvir música, diferentes formações. Você perguntou da música clássica, mas eu acho que não é uma questão só da música clássica, é a música de uma maneira geral. O gosto médio das pessoas é restrito a um determinado repertório que está ligado à indústria cultural, né? Você falou do projeto de extensão que a gente estava fazendo, tentar só ligar as coisas aqui. Basicamente, a intenção desse projeto de extensão é mostrar isso, né? Como é que é o processo, como o processo histórico interfere na música, interfere na nossa audição, interfere no nosso gosto, né? Por que a gente acha determinada música bonita ou feia, arcaica ou nova, moderna ou isso e aquilo, né? Isso envolve questões culturais e sociais. Então eu estava falando um pouco da indústria cultural, acaba orientando o gosto. E hoje a indústria está ligado à internet, né? As grandes distribuidoras de música são as plataformas, o YouTube, que eu não sei se você liga o seu YouTube ali, vai tocar, os algoritmos direcionam para você ficar ouvindo coisas que ele imagina que você gosta. Então você é sempre colocado em contato com coisas que você já conhece, né? Por mais que apareça uma banda nova, a estética é muito parecida, a instrumentação é parecida. Faça um exercício, assim, eu faço isso direto, assim. O Spotify, que eu ouço música, ele aperta ali, sugestões do Spotify. E aparecem coisas, aí você começa a perceber, assim, falar, isso aqui, o algoritmo está me mandando por conta disso, daquilo. Então, o gosto acaba sendo limitado por esses parâmetros, né? Então, e esses parâmetros, quando não tem acesso de outra maneira, né? Você não tem uma política de educação, de ter música na praça, um grupo desconhecido tocando que você nunca viu, um teatro, né? Apresentações em teatro. Isso é uma possibilidade de ser colocado como novo, né? E foge um pouco dessa indústria de repetição. E eu acho que isso não é a gente está falando de algoritmo, mas eu não acho que é uma novidade. O mecanismo, né, que é encontrado na internet hoje por meio dos algoritmos, né, de entender o comportamento das pessoas, isso já, de certa maneira, já acontecia, né? Quando a gente ouvia música no rádio, ouvia música na televisão, é uma repetição exaustiva de uma quantidade limitada de informações. E aquilo, se não houver reflexão, né, sobre o processo, as pessoas assimilam aquilo sem muita crítica, né, vão reproduzindo. Então, as músicas da moda, né, estão ligadas com isso, né, a repetição exaustiva, né, nos meios de massa. Agora, com a internet, é um pouco mais difícil de entender de onde vêm as coisas, mas os mecanismos são muito parecidos, né, eu acho que são mais rápidos, assim, mais precisos, talvez, porque são agora computadores lidando com matemática. E, enfim, mas voltando ao início da questão, né, como levar a música para pessoas mais novas, é a partir de processos que envolvem educação, né? Educação no sentido amplo, assim, não de
de mostrar valores fechados, né? Essa é música boa, essa é ruim, porque às vezes a gente encontra propostas com viés de educação colocando regras, né? Música boa tem que assistir o concerto da orquestra, da filarmônica, do Beethoven, da bababá. Você está gerando ali um padrão de comportamento sem muita reflexão, né? Acho que mais importante do que mostrar o que é bom ou ruim é conseguir gerar nas pessoas a capacidade de reflexão e de escolha mesmo, de poder optar e poder refletir sobre o que está ouvindo, não ter conseguir lidar com o estranhamento da novidade também é um processo interessante, né? Que a novidade sempre no campo das artes tem atritos, né? Não só na música, sempre é bem interessante quando chega um artista provocando os cânones, né? Sempre gera um distúrbio ali. Então a gente conseguir lidar com isso. Acho que é esse o caminho, não tem uma solução, não. Lucas, você falou da formação de novos ouvintes, né, da educação, e, cara, eu gostei muito de trabalhar no projeto de apreciação musical. Eu queria que você falasse para a gente, inclusive eu quero falar para os nossos espectadores de YouTube que o curso de apreciação musical está aqui no nosso canal, foram 4 lives com a Ursina, que é estudante de música, né? Conta mais pra gente sobre esse projeto, Lucas, por favor, cara. Esse projeto de extensão, ele foi, devido à nossa atual conjuntura aqui, ele teve que ser adaptado, né, para ser um projeto feito via internet. Que é um projeto onde a gente... O objetivo principal desse projeto, ele foi elaborado para levar esse curso que a Ursina deu muito bem até as escolas de ensino médio. Então a gente iria até as escolas e faríamos lá nas escolas com os estudantes presentes ali esses seminários. E a Ursina canta muito bem, ela ia poder cantar o repertório ao vivo, tocar, mostrar gravações e falar sobre aquilo. Então a gente não conseguiu realizar isso de maneira plena, né? E a gente optou por esse modelo online, onde o curso agora ficou disponível aqui no canal da Unila. Mas é isso, a ideia de apreciação musical, mais do que, às vezes a palavra apreciação pode levar para um lugar de vou ouvir música e belo ou não, né? Mais do que isso, acho que eu falei um pouquinho antes, é de entender os processos e conseguir ouvir música de maneira crítica, e crítica não no sentido de ficar apontando defeitos, nada disso, é crítica de entender por que a gente ouve essa música, por que ela foi gravada dessa maneira, por que ela circula, por que aquela outra não circula, de lidar com isso, né? E esse projeto, a ideia dele, o objetivo principal é isso, é tentar mostrar os processos históricos. Então era um curso de apreciação e história da música, ligando as duas coisas, né? Falando um pouco da história social dos países envolvidos, enfim. Lucas, você falou da importância da formação de público, né? E a gente trabalhou junto algumas semanas num projeto de extensão de apreciação musical que vai bem nessa linha, né, de formação de um público crítico. Eu queria falar para os nossos espectadores do YouTube que esses 4 encontros do curso de apreciação musical estão aqui no nosso canal da Unila, aqui no YouTube, né? Quem quiser acessar. E, Lucas, conta para a gente um pouco mais sobre esse curso, sobre quais os caminhos que ele leva. Isso, esse curso de apreciação musical e história da música na América Latina, que a gente elaborou aqui, foi um curso com o objetivo de levar essas aulas para as escolas públicas de ensino médio. Justamente disso, de tentar mostrar para o pessoal mais novo, né, que está estudando, os processos que envolvem o fazer musical, a escuta musical, a gente enquanto
pessoas que ouvem música, que produzem música, que a gente está aqui e tem processos diversos que determinam os gostos, determinam as correntes estéticas, enfim, tudo isso. E de demonstrar isso de uma maneira musical. Então, a Ursina bolou esse curso. A Ursina é cantora e ela iria cantar grande parte desse repertório que a gente ouviu gravado e ia levar uma banda, tudo. A gente ia fazer uma coisa bem legal nas escolas. Com a pandemia, não foi possível, a gente mudou o formato e fez nesse formato online, nesse formato via YouTube. Que é interessante também, que os cursos agora eles podem ficar disponíveis, né, na plataforma aqui, no canal da Unila. Então, para quem quiser assistir de maneira assíncrona, os cursos estão lá disponíveis. E a ideia é essa, de demonstrar, através de música, esses processos e fazer com que a gente possa ouvir música com outros olhos, né? Não só com aquele ouvido habitual de eu gosto disso porque sim e gosto daquilo porque não, mas de entender, né? Que a audição está relacionada com processos históricos e sociais. E foi bem interessante a ideia de fazer via internet. Então está disponível. Quem puder e tiver curiosidade, dá uma olhada aqui no canal da Unila. Bom, então foi um grande prazer aqui conversar com vocês, pessoal da SECOM aqui na Unila, esse bate-papo. E fica o convite para quem gostou das nossas conversas aqui, se inscrever no canal aqui da Unila, que é importante para a gente conseguir conversar com o público, não só da Unila, mas também com o público externo, né? Então, quem gostou aqui da nossa conversa, puder dar um like ali, se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade e queira compartilhar com a gente aqui, eu pelo menos particularmente, estou sempre disposto a conversar com as pessoas, mesmo que de forma remota, é sempre um prazer. E fica um convite aqui também, que além do canal institucional aqui da Unila, o curso de música elaborou um canal do YouTube aqui também, com a produção com a nossa produção do curso de música daqui da Unila. Então eu falei um pouco, né, sobre curso de extensão, as coisas que a gente faz dentro da Unila, e ali no canal é possível acompanhar vídeos do pessoal tocando, professores, alunos, recitais, outros seminários de extensão também, que a gente deixa hospedado ali. Então é uma forma de tornar acessível a produção que a gente tem feito aqui. Então fica o convite para acompanharem aqui a gente, né, em todas essas etapas online da vida aqui. E é um grande prazer, muito obrigado mais uma vez ao Ramon, Roberta, Luiz. Muito bom conversar com vocês aqui. Acho que é isso.